sou Silvana Blanc, especialista em relacionamento, e hoje eu vou falar aqui para você curar, como curar as feridas emocionais, como curar as feridas do casamento. Quando a gente tem uma ferida, o que a gente precisa fazer? A gente precisa curar. Só que o que acontece dentro do relacionamento, dentro do casamento, a gente tem várias feridas e que a gente não sabe que tem, que a gente não sabe que estão ali. E às vezes a gente está se comportando aí de forma que a gente não gostaria. O nosso marido tem um comportamento que a gente não gostaria que ele tivesse, mas a gente não sabe de onde vem, como mudar isso, como curar isso, por que eu estou vivendo isso. Quem aqui já não se perguntou por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Eu sou uma pessoa tão boa, eu faço o meu melhor, sou uma esposa muito boa, e por que eu tenho que passar por essa situação? Por que tem que ser tão difícil para mim? Por que eu tenho que passar por esse sofrimento? Se você já me acompanha aqui há algum tempo, você já deve ter percebido que o tempo todo eu te mostro que primeiro a gente tem que estar cuidando da gente para a gente cuidar da relação. E tem feridas, né? A gente passa por feridas na nossa vida. A gente não tem só situações boas o tempo todo, a gente não vai viver o tempo todo somente a mil maravilhas. A história, ela passa assim, qualquer história que você vê, ela tem aquele momento de dificuldade, onde você passa aqueles momentos difíceis, e depois você tem aqueles momentos onde você vai ser feliz, você vai conseguir superar aquilo. Mas se você não conseguir superar, você vai ficar vivendo daquela dor. Então, o objetivo aqui é a gente superar isso, salvar o casamento, salvar essas famílias que hoje estão sendo tão agredidas mesmo, estão sendo. As pessoas querem cada dia mais acabar com as famílias. E a gente percebe isso o tempo todo. O moderno hoje está sendo separar, ter um relacionamento livre, cada um morar na sua casa, e assim tá maravilhoso, mas não é isso o ideal. Não é isso de fato que traz essa realização e essa felicidade. Estar em família, construir essa família, ela é importante em todos os aspectos, e especialmente aí nesse psicológico, também da construção dos filhos, de quem serão esses filhos no futuro. E você entendendo aqui essas feridas que eu vou mostrar hoje, você vai entender o quanto a gente impacta todas as nossas decisões, todas essas decisões que a gente faz no relacionamento, como a gente impacta aí na vida dos filhos, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque às vezes são ações pequenas que a gente não sabe o quanto aquilo vai influenciar na vida adulta e dos filhos. E nós também trazemos conosco várias feridas lá da nossa infância, da nossa história, do nosso casamento. E aí é quando você pergunta, Silvana, por quê? Por que eu estou vivendo isso? Não podia ser feliz? Por que eu estou passando por isso? Eu já me perguntei, gente, por quê? Por que eu estou vivendo isso? Por que comigo? E, na verdade, a gente precisa entender que se a gente está passando por algo é porque a gente precisa resolver. Se aquilo está na nossa vida, se eu estou passando por isso, então é o meu problema. Eu preciso assumir a responsabilidade de resolver isso. Cada um está passando uma dificuldade, uma história diferente. E uma das coisas que eu vejo muito em muitas das mulheres que eu atendo é que é esse sofrimento, essa angústia, e você começa a ficar sem saber o que fazer, você começa a ficar desesperada, e você começa a sentir muitas das vezes, gente, quantas mulheres que eu tenho acompanhado que estão em total desespero e que às vezes ela pensa que a única solução é não estar mais na vida. Eu não tenho forças mais, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu não aguento mais esse casamento, eu quero salvar o casamento, mas eu não sei o que fazer, eu não sei por que eu estou vivendo isso. E aí você vai ficando em desespero quando você não sabe mais o que fazer. Talvez não seja o seu caso, mas eu acompanho muitas mulheres já nesse estado. Então a gente precisa curar essas feridas antes que elas piorem, antes que isso nos cause cada vez mais dor. E se você é uma das mulheres que está se sentindo assim hoje, eu estou aqui para te dizer que tem como curar essa ferida. Primeiro é curar essa dor que está dentro de você.
A gente precisa curar isso primeiro. E depois a gente, sim, aprender a se relacionar, cuidar do relacionamento. As relações hoje são cada vez mais difíceis, entrando em colapso, porque as pessoas não sabem o que fazer. E tudo que você quer no momento é se livrar dessa dor, se livrar disso que você não está conseguindo resolver. E aí você acha que a solução é a separação e não é. É uma decisão que vai trazer outras consequências ruins, que vai te trazer outras dores. Então, foca aqui comigo. E por que que é importante eu curar essas feridas? Porque eu posso mudar de relacionamento, eu posso mudar de local, de casa. Fala aqui para mim. Se você já teve alguma situação, viu alguém que falou assim: eu vou mudar de cidade, porque eu estou sofrendo tanto, eu estou tão angustiada. Tem gente que vai para outro país. Ah, eu vou sair do Brasil, porque o Brasil está muito ruim, o Brasil tá muito ruim demais, eu vou trabalhar em outro lugar, eu vou embora, eu vou sair desse lugar. Se está difícil, é porque a gente ainda não aprendeu a fazer. Pensa quando você começa a andar de bicicleta, no início é difícil, mas depois que você aprende, você fala, uau, até que eu consigo fazer isso, e fica algo fluido. Então, quando está difícil essa realidade, é porque a gente precisa curar e mudar alguma coisa. Porque não é para ser assim. É para você ser feliz, é para o seu casamento ser fluido, é para você ter uma família que te edifica, é a sua fortaleza, para você ter força, para você cuidar das outras áreas da vida. Eu sempre coloco isso aqui. A gente tem várias áreas, né? Na vida, eu sou Silvana, mas eu tenho vários papéis. Eu sou filha, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou amiga. Tenho vários papéis. Sou mentora, sou treinadora. Então, eu tenho vários papéis na minha vida. Agora, a gente precisa cuidar de cada um deles, cada área. Eu preciso cuidar da saúde. Tem uma área que reflete em todas, que é o relacionamento. Quando a gente não está bem no relacionamento, dificilmente você vai conseguir trabalhar bem, dificilmente você vai conseguir fazer as outras atividades bem. Por isso, a gente precisa cuidar da relação. Porque quando você está bem no seu relacionamento, você está feliz, está tranquilo, você se sente segura, se você tiver um problema na sua profissão, em outras áreas, você vai ter muito mais força, mais tranquilidade para cuidar, entende? Por isso a gente tem que cuidar do relacionamento. E por que eu tenho que curar as feridas? Se eu não curo, eu não consigo continuar. Silvana, eu quero recomeçar, eu quero salvar esse casamento, eu quero continuar casada. Ok, então você precisa curar as feridas, porque senão você vai ficar carregando isso dentro da sua relação. Silvana, não, eu vou separar, eu vou ficar sozinha. Ok, você também precisa curar suas feridas. Entende que não tem saída? A gente precisa curar essas feridas dentro do nosso casamento. Senão a gente fica carregando isso. A principal questão é que muitas das vezes a gente não sabe que elas estão ali. A gente não sabe que existem essas feridas. A gente não sabe que esse comportamento que a gente está tendo é por conta dessa ferida. E esse é o ponto especial. É a gente começar a tomar consciência disso, de que eu preciso curar isso, eu preciso saber se é isso que está atrapalhando o meu relacionamento, se é isso que está atrapalhando os meus comportamentos. Então, é preciso trazer isso para a consciência. Porque quando eu me machuco, machuquei o meu braço, eu estou vendo esse machucado. Então, eu vou ali fazer um curativo, eu vou cuidar, mas quando esse machucado está aqui dentro das minhas emoções, a maior parte das vezes a gente está ali tão sofrida que a única coisa que a gente consegue fazer às vezes é chorar, é ficar entristecida, é não saber o que fazer, é não entender por que eu estou vivendo isso. Então é hora da gente começar a entender isso e começar a entender que você precisa curar todas essas feridas. Então é sobre essas feridas que eu vou falar aqui, porque existem algumas feridas que são as principais, que elas estão em nossa vida, quase todas as pessoas, pode ter uma delas, e você precisa entender o porquê que você está agindo assim. Porque às vezes você tem essa ferida e você nem sabe que tem. Então, a primeira ferida que eu queria falar aqui é sobre a rejeição. Quantas pessoas já sofreram algum tipo de rejeição e hoje acabam tendo alguma reação diferente, você não sabe por que você tem aquela reação. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu prefiro viver sozinha do que casada?
fico melhor sozinha do que casada. Não significa que viver sozinha é uma condição melhor, não, porque já foi provado através de pesquisas de que pessoas que vivem sozinhas, uma vida isolada, elas chegam a viver até 10 anos menos, porque isso afeta a nossa saúde. Então, o ser humano não foi feito para viver sozinho, isolado. E geralmente, quem tem essa consciência, provavelmente, se você verificar na história dela, ela já sofreu alguma rejeição. E o que é a rejeição? A rejeição, ela é diferente de abandono. Rejeição é quando a pessoa fala assim: eu não quero ficar com você. Ela pode ficar, mas ela não quer, ela te rejeita. Porque sempre toda cura, ela começa com a tomada de consciência. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura. Agora, se eu não me conheço, se eu não sei que eu preciso disso, se eu não sei que eu tenho isso para ser curado em mim, eu continuo vivendo essa história triste, achando que o problema é o casamento, achando que o problema é o lugar. Inclusive, eu comecei a falar do lugar e não completei. Aí a pessoa muda de país, muda de cidade. Eu acho que o problema é esse país, o país está muito ruim, então eu vou mudar de país, eu vou para outra cidade, eu vou para outro lugar, e aí a pessoa muda e continua aquela droga, continua o mesmo sofrimento, a mesma coisa. Porque o que você precisa ter consciência é que não é o local que vai fazer você ser feliz, é o que está dentro de você. É você quem leva, que pode fazer qualquer lugar ser especial. Entende? Ah, Silvana, mas eu gostaria sim de mudar de cidade. Ótimo. Mas você gostaria de mudar de cidade porque aquilo é interessante para você ou porque você está fugindo do que você está sentindo, da sua dor? Não adianta fugir, porque você está carregando você mesma. Nós mesmos, sabe quem? A gente às vezes fica com medo do que está lá fora, do que o marido vai fazer, do que o fulano vai fazer, do que vai acontecer no país, o que vai acontecer com essa economia, qual o presidente que vai entrar. E aí as pessoas ficam com receio de muitas coisas. Mas sabe onde está o maior perigo? O nosso maior inimigo? Dentro de nós. Porque é nós que decidimos se a gente vai tomar uma atitude para transformar a nossa vida ou não. Eu é que decido se eu vou acordar nessa manhã e se eu vou fazer algo para transformar minha vida, se eu vou agir diferente ou se eu vou ficar só reclamando, ou se eu não vou fazer nada para mudar essa situação. E é por isso que eu estou aqui para ajudar vocês, porque eu sei que tem muitas mulheres que estão sem esperança, muitas mulheres que já não sabem o que fazer, muitas mulheres que já não têm forças. Mas Silvana, às vezes ela até quer fazer, às vezes mas ela não tem força. Sozinha não dá mais. Sozinha eu já tentei de tudo, Silvana. Então é por isso, eu sei disso. Eu sei porque eu acompanho muitas pessoas, muitas histórias. Eu também já vivi isso. Mas eu acompanho muitas histórias fortes, impactantes. E o mais interessante é que cada uma enfrenta uma situação diferente. As histórias de casamento, elas são muito diferentes uma das outras. Eu costumo dizer que elas são únicas. Isso é uma das coisas que eu sempre achei mais belo no meu trabalho, porque eu escuto centenas de histórias. Pode ter aquele fio parecido, né? Ah, a pessoa está passando por isso por conta disso, por conta daquilo, por uma imaturidade, porque não sabe disso. Mas as histórias, elas são únicas. Ninguém vive uma história idêntica da outra, porque nós somos únicos. Não tem como a gente viver a mesma história. E é por isso que eu sempre falo isso aqui. A gente não pode ficar comparando a nossa história com a de outra pessoa. É preciso você saber que você pode salvar seu casamento. Ah lá, mas a fulana perdoou o marido, ah lá, ele também maltratando ela de novo. Então tá, mas eu posso te mostrar uma história da fulana que perdoou o marido, que eles chegaram até a se separar e voltaram e vivem uma relação muito melhor do que antes. E aí? Tá vendo? Com o que você quer comparar? Comparar com aquela pessoa que está infeliz? Ou você quer comparar com alguém que conseguiu superar? O que você quer comparar? Então a gente tem que ter cuidado com as comparações. Se for alguma coisa que vai me inspirar, o que é inspiração? É uma coisa que me inspira
a ação, eu agir diferente, eu agir de uma forma nova. Se eu olho para alguém que me inspira, isso é bom, porque eu estou olhando para aquela pessoa, uau, essa pessoa me inspira. Eu quero fazer como essa pessoa. É diferente de admiração. Quando eu admiro, eu só admiro. Ah, que legal, a pessoa é uma pessoa feliz no casamento, se comporta legal, que legal. Não adianta admirar somente. Admirar deixa para você admirar a natureza, se inspirar, admira, para um pouco, olha a natureza, para ali para admirar, isso é maravilhoso. Agora, inspiração é a gente olhar para a pessoa e pensar, essa pessoa me inspira a agir diferente, me inspira uma ação. Isso é bom. Então, cuidado quando você começa a se comparar demais histórias que não vão fazer você crescer. Então, não adianta mudar de lugar, achar que o problema é o país, é a cidade, porque você está levando você. Então, é hora de curar isso que está fazendo com que você viva mais isso no seu casamento. Curar essas feridas. Então, eu estava falando aqui da a primeira ferida, que é a rejeição. A rejeição é exatamente isso. Eu não quero ficar com você. E quantas vezes a pessoa passa por rejeições durante a vida? E essa rejeição pode ser lá, na infância, porque até os 7 anos de idade, nós somos igual uma esponjinha. Tudo que vai acontecendo na vida, na nossa história, a gente vai absorvendo, e você nem sabe que essa dor, que essa ferida está dentro de você. Você não tem consciência. Depois do 7, você vai começando a ter consciência. Mas até lá, você só absorve as histórias, o que te falam, as coisas que acontecem. Então, você pode ter sofrido essa rejeição por um pai, por uma mãe, por alguém, por um amiguinho na infância, que virou e falou assim: não, eu não quero brincar com você. Ou talvez vamos avançar um pouco mais aí na adolescência. Talvez você tenha tido aí algum relacionamento em que você foi rejeitado, você sentiu ali aquela situação de rejeição, ou num trabalho de escola, qualquer situação que te gere esse sentimento de rejeição. E o que é a rejeição? Eu não quero você. A pessoa poderia te querer, mas ela não te quis. Você foi rejeitado daquela situação. Pode ser no namoro, pode ser num relacionamento anterior, pode ser num grupo de amigos. Ah, eu queria fazer parte daquele grupo de amigos, mas eles falaram que eu não posso fazer parte. Era algo que você podia pertencer, mas a pessoa disse que você não podia. Você foi rejeitado. Talvez pai e mãe que poderia ter ficado com você. Mas ele disse: eu não quero essa criança. Ontem mesmo eu vi uma história de uma pessoa que contou exatamente isso. Ela foi rejeitada no nascimento. Foi uma gravidez que não foi planejada, e essa mãe, ela rejeitava aquela criança. Ela dizia assim que foi a criança que atrapalhou a vida profissional dela, que atrapalhou a vida dela por ter tido a gravidez. E o que essa criança sentiu? Rejeição. E provavelmente toda ferida emocional, ela tem um comportamento por causa dessa ferida, a gente acaba usando uma máscara, uma proteção para quê? Para não sofrer essa rejeição de novo. Então, se você viveu aquilo, você precisa se proteger. E como que a pessoa se protege? Uma pessoa que foi rejeitada, ela faz de tudo para ela viver na solidão. Por quê? Porque se eu me relacionar com outra pessoa, se eu tiver contato com outra pessoa, eu posso ser rejeitada de novo. E dói. Ah, Silvana, mas a gente faz isso de propósito? Não. Você faz isso sem perceber. É inconsciente. Dentro de você sabe que ser rejeitado dói. Então eu acho melhor eu ficar sozinha. Quantas mulheres hoje acham que é melhor separar e ficar sozinha? Cadê aquele ditado, né? Antes só do que mal acompanhada. Aí você acha que a melhor solução é ficar sozinha. E aí você foge. Para quê? Para não ser rejeitada, para não passar por aquilo de novo. Mas isso, na verdade, é uma ferida que a gente precisa curar. Tem como curar, Silvana? Sim, é só a gente tem os passos aqui para curar, mas nesse momento eu quero que você entenda como, por que que você precisa curar isso? Porque senão você vai ficar agindo de outra forma
querendo viver na solidão, com medo de ser rejeitada de novo, e você nem percebe que isso é uma ferida emocional. Você nem percebe que isso tem cura, que você pode transformar isso na sua vida. Então, essa é a primeira ferida que eu queria falar aqui. A segunda, e que é muito parecida, é o abandono. O abandono é muito parecido com a rejeição. Só que o abandono ele tem uma diferença. E esse abandono é o que mais faz a gente, assim, é mais faz com que as pessoas hoje tenham relacionamentos doentios, tenham relacionamentos de dependência, tenham relacionamentos onde ela está ali num relacionamento abusivo e ela não percebe. O que é o abandono? Ele é diferente da rejeição. A rejeição é quando a pessoa poderia ficar com você e ela não quis ficar, ela te rejeitou. Agora o abandono é diferente. A pessoa queria ficar com você, só que ela não pôde ficar. Imagina, pai e mãe se separam. Os pais se separaram, um vai ficar com a guarda do filho, o outro até queria ficar com você. Vamos supor que você ficou com a mãe. Às vezes o pai até te amava, queria estar presente, mas como ele se separou da mãe, ele não vai estar mais no seu dia a dia, ele não vai estar mais ali presente. Então, não é porque ele está te rejeitando, ele te ama, mas ele não pode ficar com você. Ele não, nesse momento, ele vai ter que te abandonar. E aí, talvez você tenha essa história na sua infância. E hoje você está aí criando uma máscara, você está agindo de determinada forma que você nem sabe o porquê. Peraí, Silvana, meus pais são separados. Meu pai queria ficar comigo, eu amo meu pai. Só que ele precisou abandonar a gente, porque ele precisou ir embora, ele precisou mudar. E fala para mim, gente, quantos casais hoje em dia estão fazendo isso com as crianças? Quantas crianças hoje estão com os pais separados? E aí você fala assim: não, eu preciso me separar do meu marido, não tem como, não dá para salvar, não vou nem tentar mais. E aí você não tenta mais. E você está criando já essa ferida na vida do seu filho. Aí você vai dizer: não, a gente vai dar carinho, o pai vai estar presente. Não tem como. Vai ter a sensação do abandono. Por que o papai não está? Por que eu acordo e meu pai não está presente? Por que eu quero ir para a escola e meu pai nunca me leva ou nunca está presente nas reuniões de pais? Entende? A gente acha, muitas das vezes, que o casamento, que eu estou falando aqui para você, não é só para você. Não é só sobre você. Você, talvez, quem sabe, não foi a mulher, não foi a pessoa escolhida para salvar a história da sua família. Gente, quantas vezes eu já vi mulheres aqui reclamando. Muro dos lamentos, né? Das lamentações. Mas é o homem que tinha que estar ouvindo isso. Meu marido é errado, Silvana. Ele precisava ouvir tudo isso que você está falando. É meu marido que precisava ouvir isso. E teve uma vez que, inclusive, um homem começou a acompanhar as minhas lives e ele chegou a escrever nos comentários assim: a minha esposa mandou eu assistir essas lives. E aí, conforme ele ia me ouvindo e entendendo o que eu estava falando, aí ele falou: como assim? Ela também precisava ouvir isso. Entende? Que quando a gente passa isso, acha que é o outro que tem que ouvir, quando a gente acha que é o outro, a gente está falando da gente mesmo. O que a gente percebe que está errado, quando a gente entende, Silvana, eu estou entendendo isso que você está falando, mas é meu marido que precisava ouvir. Se você está entendendo, é porque a mensagem é para você. É você quem está aqui. É você quem está aqui me ouvindo, entende? Então a mensagem é para você, não é para o seu marido, é para você. Você precisa dessa mensagem. E quando eu falo que é você que vai começar a transformar, é você que vai começar a salvar o seu casamento a partir de você. Você está transformando uma história. E não é só sobre você. É sobre gerações, é sobre sua família, é sobre seus filhos. Então, voltando para o abandono, quando há essa separação e essa criança sente que agora não tem mais o pai, eu estou falando o pai porque geralmente, né, a maioria das vezes, a guarda fica com a mãe.
mas a gente sabe que a gente tem essa mudança. Eu tenho mulheres que eu mentoro onde a mãe precisou abandonar a filha, às vezes com a avó, com uma tia, porque a mãe não tinha condições de cuidar, de sustentar. Também tem histórias assim da mãe abandonando. E qual é a consequência disso? Qual é a máscara que a pessoa usa aí? É a dependência. Como assim dependência, Silvana? A gente está falando de emoção. Eu estou falando da nossa alma agora. Você cria uma dependência aí, uma dependência emocional. Aí você fica muito ligada ali no seu marido e você quer fazer tudo o que ele quer, você tem medo de ser abandonada de novo. E por que você tem esse comportamento? Porque você tem medo de ser abandonada. Na infância, seu pai já te abandonou. Você já sofreu um abandono da mãe. Talvez o abandono tenha sido do namorado, que às vezes você gostava, você teve um namoro ali na sua adolescência, vocês precisaram se separar, ele precisou mudar e esse relacionamento não foi possível, você se sentiu abandonada, entende? E isso vai gerar o quê? Eu não posso ser abandonada de novo. Mas, Silvana, eu não penso assim que eu não posso ser abandonada de novo. Você não pensa, mas isso está dentro de você. São feridas. Será que ela está curada? Será que essa ferida já cicatrizou? Será que você tem consciência disso? Porque muitas das vezes ela está lá dentro do nosso inconsciente, a gente não sabe que está lá. E se a gente não toma conhecimento, se a gente não cura isso, a gente vai ficando dependente, você fica preso. Se meu marido me deixar, a pessoa quase morre. Eu tenho mulheres que estão. Gente, é sério isso. Recente agora, mensagens recentes de mulheres que estão de cama porque você acabou de separar do marido. Ela fica desesperada com esse abandono. Não estou dizendo que é ruim, que não é ruim. Separação é ruim sempre. Mas por que isso? A pessoa cria uma dependência que dá. Ela fica doente de imaginar que ela foi abandonada novamente, entende? Para mim, são várias, sabe? São várias feridas, mas essas duas, para mim, são as mais fortes e as mais comuns. Principalmente hoje, nesse mundo onde a gente tem visto tanto aí os pais se separando, é só você refletir de forma simples. Na escolinha, se você tiver filhos, né? Na escolinha dos filhos, os amigos dos seus filhos, quantos deles têm os pais separados? E você acha que quem serão esses adultos? Ah, são meninos que, eles não falam disso, não falam, mas está dentro do inconsciente deles. Aí eles vão crescer e eles serão os futuros maridos. E quem são esses maridos? Será que eles vão ter consciência de que eles não podem abandonar agora os filhos? Tem homens que foram abandonados lá na infância e que, quando se casam, eles têm o seguinte comportamento: eles ficam com medo de ter filhos. E alguns chegam a dizer assim, e olha que mulheres que já passaram por isso nem percebem que é isso que está no comportamento. Às vezes você fica chateada com seu marido, você fica brava, por que ele está tendo essa reação? Que homem monstro! Que homem monstro é esse com essa reação? E por que a gente acha isso? Porque a gente está vendo só a reação, a gente não vê o que está por trás desse homem, que parece ser um homem forte, desse tamanho, nessa idade. Como assim você tendo essa reação? Mas, na verdade, dentro de cada homem, dentro de cada uma de nós mulheres, acima de tudo, existe uma criança. Existe uma criança. Quem nós somos? Uma criança que cresceu. A criança que resolveu algumas coisas, mas muita coisa da infância você não resolveu e você trouxe para sua vida adulta. E aí, como que lida nisso agora? Além daquelas situações da infância, você tem agora que ser mãe, que ser uma empresária ou trabalhar em alguma coisa, você tem que ser esposa, você tem que cuidar de tudo. Ué, e agora? Tem uma criança aí dentro, é você. Você foi a criança. Você também tem essa criança ferida. Entende? Então, quando você vê essas reações do marido, às vezes você não entende. Então, é preciso a gente começar a compreender.
Isso faz com que a gente consiga ter um relacionamento melhor. Por que eu preciso saber dessas feridas? Porque aí eu compreendo o outro, eu me compreendo e a gente consegue se relacionar melhor. Senão, o que vai acontecer? Eu vou brigar, eu vou discutir, porque você não pode agir dessa forma. Então, eu estava falando do homem que foi abandonado pelo pai na infância. Aí, quando ele vai ter um filho, o que ele faz? Eu já ouvi isso mais de uma vez, tá? Eu vou embora de casa, eu vou me separar antes dessa criança crescer um pouco mais e se acostumar comigo. Olha que grave, que forte ouvir isso de um homem. Olha, você está grávida. Quantas mulheres grávidas se separam? Olha, eu me separei com um filho na barriga, ele me deixou com um filho na barriga. Quantas mulheres têm me procurado? Olha, eu não sei o que fazer, eu estou com um filho, um bebê de 6 meses, de 3 meses, meu marido está indo embora. E por que isso? Será que ele não tem uma ferida de abandono? E ele tem medo da criança de fazer isso na vida do filho dele? Aí ele é tão confuso, ele não sabe que é esse o problema. O que ele faz? Ele foge. Então, peraí, eu vou sair da vida dessa criança antes que ela saiba que tem um pai e que ele se acostume comigo. Aí ele não vai sentir a dor que eu senti. Olha que louco. E aí você fala, se você só vê a atitude desse homem, gente, dá desespero. Como assim um marido fala isso para mim? Que vai me abandonar grávida, que vai me abandonar com um neném recém-nascido. Cara, só a mulher que já passou por isso que sabe a dor que é ouvir uma coisa dessa do marido. Às vezes não tem nem motivo, mas o cidadão cisma que quer largar a família naquela situação. E aí, por quê? A gente não sabe, a gente não percebe, mas ele tem essa ferida. Olha, que importante a gente tomar conhecimento e que importante a gente curar isso. É a gente saber o que está levando a gente ter esses comportamentos. O que são os nossos comportamentos, as nossas atitudes? Resultados daquilo que tem dentro de nós. O que tem dentro de mim? Tem o que eu acredito, as minhas crenças, os meus valores, aquilo que eu acho que é importante. Silvana, família é um valor importante para mim. O relacionamento, eu quero salvar meu casamento, isso é importante. Mas quando você pensa que não é um valor para você, que tanto faz, então você não vai agir, entende? Que a gente age conforme os nossos valores, as nossas crenças e também conforme as feridas que estão lá e você não sabe. Ah, Silvana, por que a gente não sabe? Porque você não sabe, ela é inconsciente, é uma ferida. E se você não sabe que aquela ferida está lá, se você não olha para ela, você não vai colocar um remédio. Você não vai curar. Porque essa ferida está no inconsciente. É muito fácil curar uma ferida aqui, ó, nesse corpo, no físico. Você vê que está doente, está doendo, eu vou ao médico, porque eu estou sentindo uma dor aqui ou ali. Ah, eu estou espirrando, então eu vou ao médico, eu estou com febre. Aí logo aparece, você vai. Mas quando é emocional, às vezes você está para baixo, às vezes você está se comportando, você está irritada. Ah, eu brigo mesmo com tudo que meu marido faz, eu não tenho paciência, eu estou desconfiada que ele está me traindo, então eu já armei um barraco, já briguei com ele, já discuti, já peguei o celular, cadê essa senha, o que você está falando, com quem você está conversando, eu tenho certeza que você está diferente, que tem outra mulher aí. E aí você logo tem aquela reação de explodir, aquela reação de eu vou brigar mesmo. Entende? E aí você não sabe por quê. Por que eu tô agindo assim? Você não sabe. Ah, Silvana, eu sou nervosa assim mesmo, tá? Mas você vai continuar assim nervosa? Ou você quer ver uma forma de viver um casamento mais sadio? Ter uma convivência melhor? Então, eu não sei qual é a situação que você está hoje. Se você já está nesse fim de casamento, se você tem um casamento que está com algumas dificuldades, o que eu posso te dizer é que quanto antes você começar a agir diferente, antes você vai começar a viver essa plenitude e sair dessa coisa de que casamento tem que ser difícil, que o relacionamento tem que ser difícil, que a mulher tem que sofrer, não tem que sofrer nada. A gente só precisa aprender o que fazer. As experiências estão em nossa vida até eu entender que eu preciso superar aquilo. E como você vai superar? Você vai sair melhor dessa situação ou você vai sair pior, derrotada? Qual decisão você escolhe?
tem mais feridas. A ferida aí de traição. Quando a mulher sofre qualquer tipo de traição, qual é a máscara que ela passa a usar? O que ela passa a fazer? Ela passa a querer ter controle de tudo. Ela passa a querer controlar tudo. Quer ter controle de tudo que o marido está fazendo, de tudo que está acontecendo. E aí ela fica ali, com aquele controle de tudo. Então, é também, aí às vezes você é uma mulher ciumenta, possessiva e não sabe por quê. Às vezes porque você já sofreu algum tipo de traição no passado, alguma coisa que te decepcionou. E aí você fica ali com esse comportamento controlador. E a gente tem outras feridas, tem mais feridas para curar, tem mais coisas para a gente tratar, para a gente não viver essa dependência de relacionamento, para a gente não se submeter a qualquer situação, passar a agir diferente. Porque é importante ter isso em mente. A questão não é aquilo que acontece, é como eu me comporto com as coisas que acontecem, como eu vou reagir às situações que estão acontecendo hoje na minha vida. Essa é a razão da gente estar vivendo, transformando e tomando consciência, tá bom? Então, um grande beijo, então um grande abraço para vocês e até mais.